Bom dia, evoluentos e evoluentas. Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o fone. Hoje nós entramos na live um pouco mais tarde, porque estávamos no nosso treinamento oficial e hoje eu já posso contar para vocês o nome do nosso método exclusivo que nós desenvolvemos aqui no Hospital da Alma, que é o método acolhimento 365 dias. O cliente que entrar dentro do Hospital da Alma, mesmo que ele faça uma única sessão, ele será acompanhado por 365 dias. Em breve eu vou deixar aqui no feed, no history, mais informações, mais detalhes, tá bom? Mas oficialmente nós terminamos de desenhar todo o nosso processo e a gente está muito feliz com isso. Hoje no nosso programa, vocês estão me ouvindo, gente? Coloca número 1 se está dando para me ouvir direitinho e número 2 se não está dando, porque às vezes dá probleminha no som e aí a gente fica sem saber o que está acontecendo, tá bom? Dá um alô aqui para mim. Uma outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é que o Hospital da Alma tem o seu registro de marca oficialmente validado pelo INPI. Então, nós somos hoje uma marca reconhecida nacionalmente e internacionalmente como uma clínica de terapias online. Então, eu estou muito feliz e muito grata pelo universo por ter concedido esse direito da gente usar esse nome, né? Então, em breve, darei mais informações sobre esse quesito. Uma outra coisa é que nós já vamos iniciar em fevereiro o nosso Sagrado Feminino, para quem gosta, para quem precisa se conhecer, equilibrar a sua energia yin e yang. Nós já estamos com as turmas abertas, as inscrições abertas para o nosso Sagrado Feminino. Então, dá uma olhadinha aqui no link na bio, dá uma olhadinha para você ver o que está rolando, o que é o Sagrado Feminino, tá? Quais são os encontros, os níveis, dá uma olhadinha. Tenho certeza que você vai adorar. E é claro que em breve a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, hoje no nosso programa Café com Alma, um lugar onde você abre espaço na sua mente e no seu coração, nós vamos falar sobre ser protagonista. Como você pode ser protagonista da sua vida. Bom dia para quem está chegando, sejam todos bem-vindos, que nós tenhamos uma excelente sexta-feira. Essa semana eu me peguei lendo um versículo de Mateus. Mateus fala assim: às vezes nós vamos agir com boas intenções na vida das pessoas, na vida da nossa família. Olha a Valéria falando, eu vou, isso aí, Valéria, uhul! Na vida da nossa família, no trabalho, a gente age com boa intenção falando alguma coisa, sugerindo alguma coisa, né? Dando a nossa opinião, dando uma sugestão. E muitas vezes nós não somos compreendidos. Quando a gente não é compreendido, nós nos sentimos... A gente sente que a outra pessoa foi ingrata com a gente, que a outra pessoa foi rebelde. Poxa, mas a minha intenção era ajudar, a minha intenção era contribuir com mais informações no trabalho, ajudar a pessoa a sair daquele problema da família, e a gente não é bem compreendido. E aí Mateus fala assim: quando isso acontecer, pegue a sandália, a sua sandália, e saia daquela casa e continue a seguir em frente. O que ele está querendo dizer? Que nós precisamos não deixar nenhuma mágoa, nenhuma frustração,
nenhum problema mais grave, nenhum sentimento mais grave entrar no nosso coração. Simplesmente, ok, não era o momento da pessoa, ela não conseguia compreender tal coisa e tá tudo bem. E continua a sua caminhada. Porque senão a gente vai ficar durante muito tempo guardando esse lixo emocional que não merece ficar dentro de nós, né? Aí ontem, isso foi na quarta. Quando foi ontem, eu senti no meu coração que faltou eu complementar uma informação para vocês. Ok, como que eu faço isso? Ok, eu entendi, a pessoa não estava preparada para escutar, não entendeu a minha intenção, né? E aí, gente, vamos falar de coisas assim, né? Às vezes você tem uma amiga que você sabe que o marido está traindo. Ou você tem uma amiga que você sabe que tem uma amiga que está de olho no seu marido. Aí o que a gente vai lá e faz? Conta para a amiga. Fica de olho naquela fulana. Eu acho que aquela fulana ali não sei, né? Você sai muito, a pessoa fica na sua casa e tal. E aí a gente não é compreendido. E você, no seu íntimo, no seu interior, você sabe o que está acontecendo, mas você não fala exatamente, mas você dá um toque e mesmo assim a pessoa acha ruim, certo? Ok. Pra gente fazer isso e pensar, ok, a pessoa não está preparada para ouvir e a gente ser protagonista, a gente precisa desenvolver uma habilidade de sair do papel de vítima ou do vilão, para que a gente consiga realmente fazer isso, pensar assim, ok, tudo bem, eu fiz o que eu podia, a pessoa não pôde entender e tá tudo bem. A gente vai precisar ser protagonista. Porque ontem eu expliquei muito bem para vocês. Quando nós estamos no papel de vilão, o que acontece? O que a gente faz, né? A gente xinga. Ah, você também é idiota! Não presta atenção, não tá sabendo de nada, não vê isso e tal, tal, tal. O vilão faz isso. O vítima, a pessoa vítima, ela vai fazer assim. Bom, eu tentei alertar, então já que a pessoa não quer, a pessoa também não entende, então deixa, nunca mais eu vou vir aqui, eu também não vou mais falar nada. Também eu não quero nem saber que a pessoa se ferre sozinha, né? Ai, a gente tenta ajudar, sabe? E as pessoas não entendem. Ai, olha, é difícil, viu? O vítima, ele vai agir assim. O protagonista não. O protagonista, ele vai falar assim, vai pensar assim, bom, eu tentei avisar, a pessoa não quis saber, talvez porque ela não queira ver que a amiga dela, né, não é tão legal, ou talvez ela goste do marido, não quer se separar e tá tudo bem, continua sendo amiga dela, entende? Porque o vítima, ele vai se afastar, o vilão vai brigar e o protagonista? O protagonista fica com a pessoa até o final. Só que, como que a gente desenvolve essa habilidade de sermos protagonista quando acontece esse tipo de coisa? Primeiro, você vai precisar desenvolver uma alta compreensão de que você erra, as pessoas erram, você tem sua limitação e as pessoas têm as suas limitações. Alta compreensão, ponto. Primeira coisa. Segunda coisa, você vai precisar desenvolver as virtudes de compaixão. De simplesmente compreender e ter compaixão com aquele ser humano que ainda não pode entender aquilo que você está dizendo, aquilo que você está falando. Alta compaixão. Depois, você vai precisar desenvolver uma outra virtude, uma outra habilidade, a empatia. Tentar perceber, ver, aprender como o outro. Tentar entender a cabeça do outro. Quando você desenvolver essas três habilidades, compreensão, compaixão e empatia, a gente consegue sair do papel de vítima ou vilão. Por quê? Quando você tem essas três habilidades juntas dentro de você, você começa a desenvolver uma postura de não julgamento, você consegue desenvolver uma postura de tolerância, você consegue desenvolver uma postura de paciência,
E você consegue desenvolver uma postura de caridade. Por que a caridade é tão importante nesse momento? Porque veja bem, esse exemplo que eu dei da sua amiga, né? Só um exemplo. Se você é uma pessoa que tem caridade, paciência e tolerância, o que você vai fazer? Mesmo sabendo que está acontecendo um problema no casamento da pessoa, você fica do lado da pessoa. Mesmo sabendo que a pessoa não vai te ouvir ou não compreendeu o que você quis dizer, você fica do lado da pessoa. Quando a gente desenvolve essas habilidades, nós estamos compreendendo o que Jesus fala sobre amor ágape. É o amor que não julga, não se afasta. Ele compreende e fica. Fica ao lado da pessoa. E aí eu vou dar um exemplo muito simples que aconteceu comigo. Uma época da minha vida, a minha mãe falou algumas coisas para mim. Filha, não faz isso ou faz aquilo. Eu não compreendi. Outras pessoas falaram a mesma coisa e eu não compreendi. Porém, a diferença entre a minha mãe e as outras pessoas é que essas outras pessoas saíram e minha mãe ficou. E aí, esse sentimento essa postura ela não sabe ainda o que eu estou falando. E mesmo assim eu continuo, me ajudou a compreender anos depois aquilo que ela estava dizendo para mim. Anos depois, ela não se afastou, não xingou e simplesmente ela continuou. É claro que mãe é muito mais fácil, né, fazer isso. E aí, recentemente, eu falei, mãe, lembra uma coisa que a senhora me falou lá 5 anos atrás? Consegui compreender agora. Ela, aleluia! Aleluia, consegui compreender somente agora. Ela falou, tudo bem, eu sabia que não era possível para você compreender naquele momento, então eu aguardei o seu momento. Gente, vocês não têm ideia de como eu me senti acolhida. Senti acolhido a minha ignorância da época. Claro, minha mãe tem 40 anos mais do que eu. Né? 20 anos a mais do que eu. Ela tem muito mais experiência. No momento que ela falou, eu não tinha condições de entender aquilo. Né? Mesmo assim, ela foi protagonista. Ela continuou do meu lado. E isso foi extremamente fundamental para que eu pudesse crescer naquele quesito que ela falou. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Por que nós estamos falando sobre ser protagonista? Porque protagonista não fica de mimimi, de choramingo, meu Deus, de não compreensão. O protagonista, ele olha a situação, olha as pessoas e fala, ok, eu me coloco à disposição. Vou ficar como observador, não vou falar mais. Mas se precisar, eu estou aqui. Entende a diferença? Se acontecer algo semelhante ao que eu disse para vocês, e você for o vilão, você vai falar um monte. Você também, viu? Cego, não enxerga as coisas, também não falou nada e vai ficar com raiva e vai se afastar da pessoa. Se você é o vítima, você vai ficar se doendo, vai ficar falando mal da pessoa. Eu falei para a pessoa nem enxerga. Boba mesmo, viu? Nossa, ela tem que se ferrar sozinha. Vai ficar falando mal das pessoas e vai ficar com dó de si mesma. Eu tento ajudar, ninguém me compreende. O protagonista não. Ele vai falar, eu falei, você não conseguiu entender? Tudo bem, vamos seguir em frente. Entende, gente? E só que para isso a gente vai precisar desenvolver essa habilidade de compaixão, de compreensão, de empatia. Aí a pergunta que eu faço para vocês é: vocês sabem quais as habilidades emocionais vocês precisam desenvolver para vocês crescerem como seres humanos? Dentro dessas habilidades que eu falei agora, para você ser protagonista, isso não é só nessa situação, tá? É para qualquer situação da sua vida. Se você é protagonista, você não culpa ninguém. Você simplesmente age a favor de si próprio e não espera ninguém fazer isso por você. Então, quais as habilidades que você precisa desenvolver para você ser protagonista da sua vida? Além dessas que eu falei. Porque essas que eu falei,
Essas virtudes que a gente precisa desenvolver é para que a gente não fique magoado com situações da vida. Travou? Gente, me conta aqui se travou. Que para mim parece que tá normal. E agora? Quem mais? Para quem mais travou? Fala aqui para mim, gente. Olha só. Vou continuar, tá? Porque eu tô na dúvida se travou ou não. Se tá só para Valéria ou para mais alguém. Eu vou continuar e aí vocês me falem. Vamos falando aqui, tá bom? Então, olha só que interessante. Para que eu seja 100% responsável dos resultados que acontecem na minha vida, dos relacionamentos que estão na minha vida, do dinheiro que entra e sai da minha vida, da família que eu tenho, se é boa ou se é ruim. Para que eu mude esses resultados, eu preciso ser protagonista. E eu vou dar um exemplo muito bobo, gente. Eu adoro a minha casa limpa e cheirosa. Adoro, eu não gosto de bagunça. Eu detesto. Tem 2 copos aqui que já tá me incomodando. E esses copos eu utilizei agorinha mesmo no nosso treinamento. Mas eu olho esses copos já... O que acontecia antes? Eu adoro a casa arrumada, a casa limpa. Eu tenho 2 filhas e uma é pequena e ela brinca com brinquedo e às vezes deixa o sapato no chão e às vezes esquece o negócio da bicicleta. E aí eu tenho um cachorro e ela tem uma caixa de brinquedo e ela tira os brinquedos da caixa e não sabe colocar no lugar, né? O que acontecia? Eu não assumia isso, que eu quero a casa limpa e que eu preciso que as pessoas me ajudem, ou me posicionar da seguinte forma, gente, se eu arrumar, não bagunça, tá? Porque eu gosto da casa organizada. Ou o que vocês tirarem do lugar, vocês guardem. Eu não fazia isso. O que eu fazia? Ninguém me dá valor. Meu Deus, eu fico aqui, arrumo essa casa, eu trabalho, eu não sei o quê, e blá. Aquela lamentação. Eles olhavam para mim e falavam: Pois é, pois é. A mãe tá estressada. A mãe tá brava. E não resolvia nada. Nada. Aí depois eu entrei numa outra fase. Essa primeira fase é a fase da vítima. Ninguém, porque olha, sinceramente, olha, porque não sei o quê. Aí depois eu entrei numa outra fase, a vilã. Falei, olha, gente, vocês também, viu, são folgados, porque não sei o quê, porque não sei... Comecei a xingar, né? Gente folgada, viu? Ó, pega esse negócio e leva lá, agora. Isso aqui. Brigando. Não adiantou. Por quê? Porque as pessoas ficavam com medo, né? Ficavam nervosas de eu falar as coisas. Não tinha harmonia. Agora, o que eu resolvi fazer? Falei, eu tenho que ser protagonista das minhas necessidades. Eu tenho necessidade de casa organizada. Tenho necessidade de coisas cheirosas. Eu vou limpar, porque a necessidade é minha, mas ninguém vai bagunçar mais. E fiz uma reunião. Falei, gente, essa é a minha necessidade, ok? Ok. Eu não vou me incomodar de limpar, mas eu também não quero que ninguém bagunce. E quem bagunçar, vai organizar. E aí eu vou parar de ficar reclamando. Eu vou parar de ficar xingando. Eu vou agir. Eu vou fazer o que é importante para mim, mas eu também não quero ninguém desmanchando aquilo que não é importante para vocês. Temos um acordo? Ah, temos um acordo. Gente, eu não sei explicar para vocês. Eu acordo mais cedo. Passo aspirador na casa, passo perfuminho no sofá, comprei água de colônia, passo no travesseiro, passo no cobertor. Gosto de dormir com a casa cheirosa, né? Passo na minha cadeira que eu vou trabalhar, passo nas almofadas, no sofá. Na hora que alguém... Beleza, elas vão, sentam, brincam, mexem nas coisas. Na hora que terminou, eu falo, gente, guarda. Pode guardar agora. Minha necessidade é casa limpa. Quando eu tomei
iniciativa, acabou as brigas, acabou as frustrações. Ainda tem uma coisa e outra, esquece uma coisa e outra, mas é bem menos. Porque eu assumi a responsabilidade. E o protagonista, ele é assim. Ele tem alta coragem para cuidar dele, mas ele também tem alta consideração com o próximo. Alta coragem. Gente, anotem isso, isso é importante. Alta coragem para cuidar de mim, alta consideração com o próximo. Alta coragem para cuidar de mim. Desejo casa organizada. Vou lá e faço. Alta coragem para cuidar do próximo. Gente, eu vou arrumar, vocês não precisam. Eu não quero que bagunce. Tudo bem para vocês? Tudo bem você tirar a coisa do lugar e guardar? Como é isso para você? Você pode fazer esse tipo de atividade, de ação, de exercício? Você pode? Pode. Então eu cuido de mim, mas eu também cuido do outro. Já chegou uma época aqui que minha filha falou assim: mãe, mas você quer que eu arrume, mas eu não tenho lugar para guardar. Será que você pode me arrumar um lugar para guardar? Falei, boa. Então eu vou cuidar dela, dando um lugar para ela guardar as coisas que ela não tinha. Aí eu fiz uma casinha e tal, para ela colocar as coisas dela que ela queria aparente, né? Que, sei lá, fogão, geladeira, essas coisinhas assim. Ela queria deixar isso na sala e eu não quero, eu quero sala com cara de adulto. Ela falou, mas eu vou brincar onde? Aonde eu vou colocar essas coisas? Falei, realmente, você não tem aonde colocar, então eu vou fazer um ambiente próprio para isso. Então eu cuido de mim, da minha necessidade e cuido da necessidade dela. Entende isso, gente? Então, quando nós estamos no papel de vítima, nós temos baixa consideração conosco e alta consideração com o outro. Então, na vítima, eu jamais iria falar, gente, vamos lá e guarda. Vamos lá e guarda que é importante. Simplesmente eu ia guardar e ia continuar xingando internamente. E isso ia me intoxicar. Por quê? Ao invés de eu querer me indispor com o outro, porque a gente pensa que é se indispor, né? Falar o que a gente gosta, o que a gente precisa, a gente pensa que é se indispor. Ao invés de eu me indispor com o outro, simplesmente eu vou lá e faço. Esse é o vítima. Baixa a consideração por si. Continua fazendo, mesmo exausto. Sabe, nossas mães, sogra, avó, não tá aguentando, mas tá fazendo, e tá xingando. Ninguém me dá valor, e tá fazendo, E aí a gente pensa, né, por que que não para de fazer? Por que que não deixa o outro ser responsável um pouco? Não, porque ela está no papel de vítima, ou ele está no papel de vítima. O vilão é o contrário, o vilão vai xingar, vai merda, vai falar um monte. E também não vai fazer. Então ele tem muita coragem para cuidar dele e pouca consideração com o outro. Ele vai xingar, ele vai falar um monte e que se dane, se você ficou chateado ou triste. O protagonista não. Ele vai ter coragem de cuidar dele, mas ele também vai ter coragem de cuidar do outro. O vilão nessa fase da minha filha falou, mãe, não tem onde pôr as coisas? Ia falar assim, se vira, joga esses brinquedos fora, eu não quero nem saber. Eu quero que você tire isso daqui. O vilão ia falar assim. O vítima ia falar assim, ai, tá bom, vai, coitada, né? Ai, que saco, vou ter que aturar isso, meu Deus. Ai, deixa esses brinquedos aqui então, viu? Ai, é difícil, viu? Entende a diferença? O protagonista vai falar assim, bom, como que seria então um lugar bom para você e para mim? Bom, para mim seria a minha sala como sala de adulto. E para você? Mãe, seria ter um lugar, um espaço para eu cuidar das minhas coisas. Ah, pode ser no seu quarto? Pode. E aí você cuida de você e do outro. Entende isso, gente? Então, essas habilidades de compaixão, a gente vai precisar desenvolver para ser protagonista. De compreender o outro e de empatia. Porque aí eu comecei a pensar, poxa, se eu fosse criança e não tivesse nenhum lugar para guardar minhas coisas, como que eu ia ficar? Minha casa é pequenininha. Falei, poxa, quando eu era criança eu tinha um cantinho no quintal para guardar as minhas coisas. Minhas filhas não têm. Então, talvez eu tenha que me colocar no lugar dela e pensar com uma cabeça de criança que seria interessante ter um cantinho, uma paredinha pequenininha ali
50 por 50 para colocar as coisinhas dela. Por que não fazer isso, né? Então, só que você vai precisar desenvolver essas habilidades. Então, hoje eu quis compartilhar com vocês esse ensinamento, essa reflexão. Bom dia, Carmen. Que delícia, saudade de você, meu bem. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês essa reflexão. Você é protagonista da sua vida? Ou você está no papel de vítima? Ou no papel de vilão? Quem é você? Você consegue se identificar? Uma outra questão, uma outra reflexão importante você ter é o seguinte: quais habilidades que eu preciso desenvolver para que eu tenha essa capacidade de cuidar de mim e cuidar do outro? Porque eu falei 3, mas pode ser que para você seja mais. Seja diminuir a irritabilidade, a raiva, aumentar a paciência, aumentar a tolerância de não falar as coisas sem pensar, né? Pode ser diversas habilidades. Porque, gente, se a gente não desenvolver esses quesitos em nós não vamos viver a vida que vale a pena. A vida que vale a pena é aquela vida que você tem segurança e força, ela está na sua mão. Ela não fica dependendo de ninguém para acontecer. Ela acontece simplesmente porque você é, e você está, e você existe. E através dessa consciência, é possível transformar o mundo, transformar a si e os seus ambientes de trabalho, familiar. Isso é ser protagonista. Ser protagonista, em um outro exemplo também, eu já vou encerrar aqui, tá, gente? Que eu já ultrapacei aqui meu tempo. Ser protagonista também é você poder ser termostato da relação. Já ouviram falar nisso? Termostato? Então, eu vou dar um exemplo. Termostato é assim, ó. A gente tem aquele termômetro, né, de medir a temperatura quando a gente está com febre. E dentro do termômetro, o termômetro ele mede a temperatura, mas ele tem, depois que ele mede, ele tem dentro dele um termostato, que ele vai regulando a temperatura, né? A parte interna dele é o termostato. E a parte externa é que quando ele encosta, ele vai lá e mede a temperatura e mostra, 37 graus, 35 graus. Legal. Você está nas relações. Aí o marido, a irmã, o primo, tá estressado hoje. Estressou, sei lá. Estressou, chegou em casa estressado falando um monte. Você é protagonista, vítima ou vilão? Você é o termômetro ou o termostato? Termômetro é aquela pessoa que a pessoa chegou estressada, você estava calma, estava tranquilinha. Aí a pessoa chegou, nossa, que não sei o que lá, e você já começa a entrar na pilha da pessoa. Né? Ai, não sei o que. Nossa, você não sabe o que aconteceu. O quê? Nossa, aconteceu. Sério? Ai, meu Deus. Ai, como você ficou? Nossa. E começa a entrar, e começa a entrar, e começa a entrar. Ou seja, você não é protagonista. Você ou é vítima ou vilão. Porque você não regula a temperatura do ambiente. O ambiente é que te regula. Se a pessoa chegar calma, você fica calma. Se a pessoa chegar estressada, você fica estressada? Não. Protagonista, ele é o termostato das relações. Mesmo exemplo. Chegou o marido lá, a filha, sei lá quem, nervoso. Você está em casa, lavando louça, cuidando da casa, acabou de chegar do trabalho, está lendo um livro. A pessoa chegou estressada na sua casa. Não, porque não sei o quê, porque você não sabe, lá. A pessoa protagonista, o termostato, ela vai falar assim, tudo bem, pode falar. Aí a pessoa vai falar, a pessoa, legal. Quer uma água? Ah, quero, legal. Às vezes tem gente que desconta no outro, né? Marido, filho. Mãe, porque você também, viu? Nem tem comida pronta. Não sei o quê. Filho, eu já vou fazer o jantar, ou nem tá na minha programação fazer o jantar hoje, viu? Então, assim, sugiro você
trocar de roupa, tomar um banho. Depois a gente conversa melhor, porque aí você vai se acalmando, você vai direcionando como que as coisas vão acontecer. Entende isso? Esse é o protagonista. Você não é atingido pelas circunstâncias, você regula as circunstâncias. Entende, gente? E isso traz um empoderamento pessoal, isso traz mais leveza, isso traz menos conflito, menos dor, isso traz mais segurança. Por quê? Porque você tem a capacidade de se autorregular, né? Regular os seus sentimentos, suas emoções. E detalhe, você tem capacidade de regular as emoções alheias ou o ambiente, ou simplesmente se bloquear a ponto das emoções alheias não atingir você, não tirar você do seu prumo, do seu equilíbrio, do seu eu, do seu centro, entende? Então é extremamente necessário que a gente desenvolva essa habilidade de sermos protagonista e que nós possamos desenvolver essa habilidade de sermos termostato em qualquer lugar que nós estejamos. No trabalho, no relacionamento, na família, em qualquer lugar. Não tem aquelas pessoas que, sei lá, tá tendo briga na família, festinho, churrasquinho, sei lá, Natal. Aí tá lá, aquelas pessoas, tá aquela confusão e tal. Aí não tem sempre assim que a gente pensa, nossa, bem que se o tio fulano tivesse aqui, isso não ia estar acontecendo, ele ia logo dar um jeito nisso. Ou se a fulana, se a mãe tal, se a tia tal, se a avó tal tivesse aqui, isso não ia estar acontecendo. Não tem pessoas assim na nossa família? Ou no nosso trabalho? Então, essas pessoas são protagonistas. É aquelas pessoas que vão, ei, não, não é assim, não, gente, o ambiente não vai ficar assim, eu cheguei, pode modificar tudo isso. Uma pessoa pode ser termostato de vários ambientes e de várias coisas, entende? Então, é essa habilidade, quando a gente desenvolver essa habilidade, a gente vai se tornar protagonista e a nossa vida vai ser muito mais leve e vai valer muito mais a pena. Por quê? Porque você não se deixa contaminar por nada e nem por ninguém. Você é o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, e você consegue regular as temperaturas dos ambientes de forma a apaziguar e de forma a não te afetar. Olha que tudo, gente. Mas, para isso, você vai precisar desenvolver algumas competências, algumas habilidades. E é extremamente importante que a gente possa andar com pessoas protagonistas. Sabe, aquele tiozão que às vezes tá na nossa família, que a gente não dá muita atenção, mas a gente sempre vê que ele sempre tá ali apaziguando e tal, sempre tá resolvendo os conflitos. A gente precisa andar com ele, para saber o que ele desenvolveu nesses anos. Ou aquela avó, ou aquela tia, sabe, que sempre acalma os ambientes, que sempre traz paz, que sempre resolve tudo com tanta facilidade. A gente precisa andar com essas pessoas para a gente aprender com elas, né? Como que elas fazem isso, né? Como elas conseguem trazer essa delicadeza para os espaços e para os ambientes. E aí a gente começa a desenvolver dentro de nós aquilo que a gente precisa realmente fazer para sermos diferentes, tá bom? Gente, então o nosso Café com Alma foi isso, que você possa refletir a respeito de quais são os papéis que você anda estabelecendo na sua vida, nas suas relações, no seu trabalho e no seu dia a dia. Eu sou protagonista? Eu sou vilão? Ou eu sou vítima? Eu sou termômetro ou eu sou termostato? Quem sou eu? Quem eu sou, gente? Né? E aí, quando você entender isso, você vai conseguir fazer escolhas para desenvolver novas habilidades para você conseguir viver uma vida leve. Viver uma vida leve, gente, é aquela vida que você controla tudo que está ao seu redor, que nada te atinge. Nem sempre é o dinheiro, nem sempre é o sucesso financeiro, ser um grande influencer. Não, às vezes é simplesmente você não deixar nada te afetar e seguir em paz.
né? Tá bom? Então, que nós possamos refletir quem somos, como estamos sendo na vida. Vítimas, vilões, protagonista. E quais habilidades a gente vai precisar desenvolver esse ano de 2022 para que a gente chegue lá, para que a gente chegue termostato e protagonista das vidas, tá bom? Beijos no coração, gratidão por vocês estarem aqui comigo hoje. Fiquem com Deus, que vocês tenham um abençoado final de semana, um abençoado uma abençoada sexta-feira, uma abençoada tarde, noite de hoje, tá bom? E a gente se encontra, começa a se reencontrar de novo na segunda-feira no nosso Café com Alma. Um programa onde você abre espaço na sua mente, no seu coração, para refletir, um bate-papo informal, para refletir a respeito da própria vida, de como a gente pode estabelecer uma vida que vale a pena. Tá bom, gente? Beijos no coração de vocês. Fiquem com Deus e até segunda.